Essa aula é especialmente para vocês, meus afiliados do colegial, que já estudaram a Revolução Inglesa ou que já visitaram Stonehenge. O tema da aula é a primeira Revolução Industrial e eu vou contar com a ajuda do meu parceiro, geógrafo, professor Jonatas. Será uma aula interdisciplinar entre História e Geografia, porque afinal, a Geografia é a história no espaço e a História é a Geografia no tempo. A partir de agora, vocês têm uma missão: responder a duas questões. A primeira é: por que o pioneirismo inglês? Em outras palavras, por que a Revolução Industrial ocorreu somente na Inglaterra? Iniciou na Inglaterra. É a solidão de quem sai na frente. E a segunda questão é: quais são as condições sociais daqueles trabalhadores chamados de proletários? A partir de agora, eu conto com a ajuda do meu parceiro, professor Jonatas. Vamos lá? Vamos falar sobre a primeira Revolução Industrial. Falamos de um processo acontecido no século XVIII, em meados ali de 1750, 1760, e o povo inglês vai na frente. Fizeram sérias mudanças na política, fizeram sérias mudanças no seu contexto econômico, por causa de algumas coisas que aconteceram. E algum desses marcos podemos dizer que é a máquina a vapor, a invenção dela por Thomas Savery, ou seja, aperfeiçoou alguns processos que já existiam e acabou por inventar essa máquina a vapor. Também podemos falar da ascensão política da burguesia, outra palavra-chave, né, que ela se deu ali no século XVII. Também podemos falar séculos de acumulação de capitais. Como era feita essa acumulação de capitais? Através da prática mercantilista, né? Comércio internacional, o cercamento de terras, a prática corsária, ou seja, aquela que era uma pirataria legalizada pelo Estado. Eles poderiam atacar outros navios, eles poderiam atacar outros portos, saquear os navios ingleses. Então, isso era uma prática totalmente autorizada pelos ingleses. E também tinha o tráfico de escravo. Tudo isso fez com que a Inglaterra acumulasse capital para que a Revolução também acontecesse. Depois, nós podemos dizer que operários e burgueses começam a mostrar as suas caras, né? Ou seja, os burgueses tinham as suas vantagens, porque eles conseguiram, através ali, muitos poderes no parlamento, com essa ascensão política. Então ela passou a ser a burguesia mais poderosa do mundo, né? E os operários, como podemos dizer assim, que toda a riqueza vem de alguma exploração, e os burgueses começaram a explorar os operários. O êxodo rural foi de extrema importância, né? Essa prática de cercamento de terras, ou seja, chegavam-se os soldados do rei, por exemplo, e perguntavam para os camponeses: "Give me a paper?" Ou seja, você tem papel desta terra? E o camponês: "Don't I have a paper?" Então, meu caro camponês, get out! E o camponês tinha que sair, ou seja, estava expulso da sua terra e ele passou a ir para as cidades. Então, lá eles encontraram o trabalho nas fábricas. Esses trabalhos, pessoal, as condições eram precárias. Crianças grávidas em trabalhos, né, cada vez piores. Então, pessoal, o trabalho começou a ter precarização, as condições eram terríveis. A pessoa entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite, o dia inteiro trabalhando. Talvez ela não tinha nenhum tempo ali para descansar de almoço, tinha que comer e ir trabalhar, e alguns ficavam até sem comer, não tinha horário para nada. Tudo isso, todas essas leis trabalhistas que nós temos hoje, foi construída ao longo da história, né? Não saiu do nada. Então essas condições aí foi porque aconteceram
sérias coisas na Inglaterra e depois pelo mundo também, né, pessoal? Nós podemos dizer que houve essa tensão, então, entre essas classes. Então, por exemplo, aconteceu o cartismo, aconteceu também o ludismo, que os operários tomaram à frente. Então, o que era essa prática do cartismo, do ludismo? O ludismo era os operários se juntavam, né, os próprios artesãos, porque a revolução se deu ali em meio ao setor têxtil, e os artesãos se juntavam, porque viram o seu emprego ir para o ralo, né, vamos dizer assim, e eles iam lá e quebravam aquela invenção, né, de uma máquina mais poderosa que fazia os tecidos. Então eles iam lá e quebravam as máquinas. Então essa é a prática do ludismo. E também tinha a prática do cartismo, né, que era uma manifestação. Eles começavam a mandar cartas para o rei, mandar cartas para o parlamento, enfim. Os operários tentando mudar a sua atual situação. Né? Então podemos dizer também que nessa primeira fase da Revolução Industrial, a Inglaterra foi o local onde começou, e isso teve a sua expansão até a França. E também devemos lembrar do carvão, do ferro e do algodão, né? Que são a matéria-prima que fez parte dessa revolução. Então, pessoal, como eu já disse, se deu no setor têxtil essa revolução industrial, o início dela, e depois se expandiu para outras formas, outros ramos de negócio, né? E não podemos se esquecer desta época. Essa é a primeira revolução industrial, fazendo parte também de um processo de globalização, que nós estamos explicando ao longo dessa aula, beleza? Revolução Industrial. Tchau.